Então, nos vídeos anteriores eu falei de várias ameaças à conservação, né? E nesses, agora para frente, eu vou falar das invasões biológicas. Muitas vezes as invasões biológicas não são nem vistas como ameaças, não são nem entendidas como um problema, mas podem causar alterações de ambientes como um todo. As invasões biológicas ainda são um processo muito pouco reconhecido no Brasil e muito pouco manejado mesmo, né? Lidado, uma coisa que a gente lida muito pouco com invasões biológicas no Brasil, apesar delas muitas vezes causarem impactos ecológicos, econômicos e sociais nas nossas, nos nossos. Então vamos começar a entender o processo de invasão biológica, né? O que é uma espécie invasora? Uma espécie invasora é uma espécie que está fora do seu ambiente de ocorrência natural, que foi levada por um processo humano, seja intencional ou não, e ao ser levada e estar fora desse ambiente, ela torna-se impactante, ela passa a gerar um impacto. Então, para que uma espécie se torne invasora, ela tem que passar por vários filtros, que a gente chama. Então, tem o primeiro filtro do transporte. Tem espécies que não são transportadas, portanto, elas nunca vão se tornar espécies exóticas invasoras. Uma vez as espécies que são transportadas, muitas vezes elas morrem ou apenas sobrevivem em cativeiro ou em cultivo, né? Então, tem muitas espécies que você pode levar de um lugar para o outro no mundo, mas elas simplesmente dependem da interação humana para sobreviver, então elas não vão se tornar invasoras. Uma vez as espécies que conseguiram sobreviver ao transporte, conseguiram se estabelecer, se introduzir em ambientes naturais, sem cultivo ou sem cativeiro humano, elas precisam se estabelecer uma população que passe a ser minimamente viável ali naquele lugar. Depois do filtro do estabelecimento, a gente tem o filtro do espalhamento, né, que está aqui como spread em inglês. Tem muitas espécies que conseguem estabelecer uma população, não precisam de cuidados humanos, mas ficam ali só naquele lugar onde elas foram introduzidas. E aí tem poucas espécies que passam a se espalhar a partir do lugar em que foram introduzidas, plantadas ou levadas para cativeiro, e aí sim elas começam a gerar o impacto, né? E, em geral, a nossa percepção humana do impacto, ela só acontece quando a gente tem um impacto muito grande. Então, quando o impacto começa a ser econômico muito fortemente, ou quando uma doença, um vetor começa a causar uma doença que afeta muitas pessoas e causa, por exemplo, mortes. Então, assim, o coronavírus nada mais é do que uma espécie invasora, né? Que saiu do seu ambiente natural, inclusive passou a chegar em outros hospedeiros, né, os seres humanos, e aí se espalhou pelo mundo inteiro. Então, obviamente, a gente começou a ver o impacto disso assim que muitas pessoas começaram a morrer ou a adoecer muito dessa doença. Mas talvez nas primeiras semanas, ali nos primeiros impactos, a gente não tivesse percebido a gravidade da situação, inclusive por isso a gente tenha tido a pandemia que a gente teve em 2020. Uma coisa importante de pensar nessas etapas das espécies invasoras é que existe uma proporção muito pequena de espécies que passa por cada filtro. A gente chama da regra dos 10, de cerca de apenas 10% das espécies que são transportadas de fato conseguem sobreviver em outros lugares. Dessas, apenas 10% se estabelecem, dessas, apenas 10% se espalham e realmente causam impacto. Então, se você tiver 1.000 espécies transportadas, às vezes só uma vai virar invasora. E aí, este é o risco. Muitas vezes, exatamente porque essa porcentagem é baixa, as pessoas falam, então não tem problema nenhum, espécies invasoras é um problema raro, eu posso levar qualquer espécie para qualquer lugar, porque raramente isso vai virar uma espécie invasora. Bom, raramente. Uma vez que ela vira uma espécie invasora, ela pode ter impactos econômicos, sociais, de saúde e ambientais enormes. Então, esse risco, mesmo sendo baixo, quando ele ocorre, o impacto é muito alto. Então, alguns exemplos de propagação de animais que foram introduzidos em lugares onde eles não eram nativos e se espalharam completamente. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma espécie de besouro que foi introduzida na Austrália, começou a comer completamente todos os bambus em áreas nativas da Austrália. Introduziu-se um sapo para tentar controlar esse besouro e o sapo se espalhou completamente pela região norte da Austrália inteira, se tornando uma espécie invasora. Então, o sapo foi introduzido lá na década de 40, nesses lugares que estão pintadinhos de preto, e você vê que na década de 2000 e poucos,
toda a área em amarelo já tinha ocorrência dessa espécie invasora. Então, a introdução de uma espécie numa determinada área, seja ela feita de forma consciente ou intencional ou não, pode ter impactos, no caso aqui da Austrália, numa escala continental. Os tipos de impacto que as espécies invasoras podem ter são dos mais diversos possíveis. Então, aqui a gente tem o exemplo do mico-leão da cara amarela para o mico-leão, mico-leão da cara dourada para o mico-leão dourado. O mico-leão dourado é ameaçado por essa espécie que é da Mata Atlântica, da região mais ao norte, né, o mico-leão da cara amarela, que invade áreas de ocorrência nativa do mico-leão dourado e é um melhor competidor. Então, são espécies que são nativas do mesmo país, às vezes até do mesmo bioma, no caso aqui é a Mata Atlântica, mas uma região mais ao norte tinha o mico-leão da cara dourada, a região mais ao sul não tinha. Na hora que o mico-leão da cara dourada chega na região de ocorrência do mico-leão dourado, ele se torna melhor competidor e ele pode diminuir ou mesmo extinguir as populações locais de mico-leão dourado. O rato, os músculos, é o rato comum, né, que a gente vê por aí, ele preda filhotes de tudo que é tipo de ave, especialmente aves marinhas. Aves marinhas muitas vezes que moram em ilhas, em locais onde não existem predadores terrestres, mamíferos, e acabam não tendo suas defesas para proteger seus filhotes, fazem ninho no chão, por exemplo, e eles são predadores, os ratos são predadores e podem causar impactos fortíssimos nas espécies nativas. Indivíduos que são introduzidos e têm o seu hábitat expandido, né, se tornam invasores, podem competir com animais nativos, podem também se tornar predadores de animais nativos. Então, nessa foto aqui a gente tem uma matilha de cachorros ferais matando animais silvestres. Isso acontece mesmo no cerrado, por exemplo, quando a gente tem cachorro feral dentro de unidade de conservação. Tem muitos cachorros que caçam em matilha e aí ou eles competem com os caçadores do cerrado ou eles muitas vezes matam os caçadores para diminuir a competição. Então existem muitos lobos-guarás, muitos tamanduás, muitas antas que são mortas no cerrado por cachorros ferais que se tornam espécies invasoras, né? Exatamente, ou porque esses animais estão caçando, os cachorros ferais estão caçando esses animais nativos, ou eles estão simplesmente querendo que eles saiam do ambiente para que a caça deles fique mais efetiva. Né? Então, gatos e cachorros domésticos podem se tornar ferais e invasores e ter impactos muito grandes em vegetações e ambientes nativos. Os impactos de espécies invasoras, mesmo espécies invasoras invertebrados, podem ser em escala do ecossistema inteiro. Então a gente tem aqui uma foto da ilha, chama Christmas Island, no Pacífico. Uma foto do lado esquerdo em cima é a foto da ilha naturalmente, onde na verdade o subbosque praticamente não tem espécies, são só as árvores, né? Basicamente árvores e suas plântulas, porque tem uma espécie de caranguejo que preda todas as sementes que chegam por ali e as pequenas plantas que estão nascendo. A introdução de formigas nessa ilha simplesmente reduziu muito a ocorrência dos caranguejos, porque as formigas passaram a se alimentar dos caranguejos, matar os caranguejos e se alimentar deles. Muitas formigas atacando um caranguejo só e depois elas sugam esses indivíduos, levam para os seus ninhos, enfim, e acabam diminuindo drasticamente a população de caranguejos. A redução da população de caranguejos causa um aumento do subbosque, das plantas do subbosque da floresta. Isso muda completamente a dinâmica de vegetação dessa floresta. Então, essa ilha, como a sua floresta existiu nos últimos milhares de anos, simplesmente vai deixar de existir pela introdução de uma espécie de formiga. Isso mudou completamente o funcionamento dos ecossistemas. Outro impacto da introdução de espécies invasoras pode ser, de espécies exóticas que se tornam invasoras, pode ser a homogeneização biótica. Então, a gente vê muito sobre isso. Diminui a diversidade, aumenta a similaridade entre áreas. É um nome bonito você falar, aumenta a similaridade entre áreas. Significa que todas as áreas do mundo estão ficando iguais. Tá? Então, aqui é uma foto, alguns gráficos do que existia no Lago Vitória, entre a Tanzânia, Uganda e Quênia, na África, um lago gigantesco, continental,
em que você tinha mais de 300 espécies de ciclídeos, que são esses animais, esses peixinhos endêmicos daquela região, desse lago continental enorme, longe de outras fontes de água. E a introdução da perca do Nilo, que é esse bicho enorme, esse peixe que está ali do lado de uma pessoa, então um peixe que chega a quase 2 metros, foi introduzido para aumentar a produtividade da pesca, né, do Lago Vitória, e ele obviamente é uma espécie predadora que acabou competindo ou predando praticamente todas as espécies desses ciclídeos. Então, você tinha 400 espécies de peixes endêmicos e hoje em dia você tem 2 ou 3 espécies de peixes que são invasores. Então, um ambiente que se tornou completamente homogêneo e, na verdade, um ambiente que deixou de ser nativo, né? Você extinguiu 400 espécies de peixe em detrimento de 2 ou 3 que agora dominam todo o ambiente. E não quer dizer que a produção pesqueira tenha aumentado muito, inclusive porque a demanda por essas 2 ou 3 espécies de peixe não vai ser tão grande quanto era a demanda por várias espécies de peixe, um mercado diversificado que poderia existir a partir dos peixes nativos. Alguns estudos de caso, gatos e cachorros se tornam invasores no mundo inteiro, tá? Gatos especialmente. No continente australiano, isso é ainda mais grave porque a gente não tinha nativos da Austrália, a gente não tinha nenhuma espécie de mamífero placentado, né? Então, toda a dinâmica das populações dos ecossistemas não está acostumada a predadores tão eficientes quanto os mamíferos placentados. A introdução de raposas para caça e gatos como pet impactaram absurdamente algumas espécies de aves e de marsupiais nativos, né? As presas não estão adaptadas a esse tipo de predador. As espécies nativas são bem pequenas e acabaram sendo muito ameaçadas ou extintas mesmo por essas espécies invasoras. Os gastos para tentar controlar esse tipo de espécie são altíssimos, depois que elas estão muito bem estabelecidas, espalhadas por um continente inteiro, é muito difícil fazer o controle. Quando a gente tenta fazer o controle, ele custa muito caro e, em geral, ele não é 100% eficaz, certo? A ocorrência de gatos invasores ocorre bastante no Brasil. Às vezes existe uma resistência da sociedade de que a gente faça controle dessas espécies, porque as pessoas pensam nos seus gatinhos que elas têm em casa, que são bem cuidados e que comem ração. Né? Pode ser da mesma espécie, mas uma população de gatos ferais, invasores, tem um impacto no ambiente altíssimo. Né? Então, de novo, é muito mais uma questão da sensibilização que a gente tem com o animal, porque a gente conhece, porque ele é um mamífero, porque ele é fofinho, mas se a gente entendesse o impacto que esses bichos têm nas populações de mamíferos e de aves nativas, a gente teria muito menos resistência a fazer o controle dessas espécies, desses indivíduos, quando as espécies se tornam invasoras. Né? Ninguém está falando de entrar na casa de alguém e matar o gatinho que está sendo bem cuidado, vacinado e só come ração. O que a gente está falando é que quando um gatinho bem cuidado, vacinado, que ou vai para o ambiente externo e caça dezenas de animais nativos, ou vai para o ambiente externo e se reproduz, gerando dezenas de indivíduos que vão caçar dezenas de animais nativos, o impacto disso é altíssimo no ambiente nativo. E a gente deveria olhar para todos os animais que estão sendo mortos por esses bichos, antes de simplesmente defender que o gatinho, coitadinho, a gente não pode matar. Então, pensar em manejo de espécies invasoras é pensar no impacto que essas espécies invasoras têm no ambiente. Então, quando a gente vê uma árvore muito bonita, será que ela é muito bonita ou será que ela está causando impactos em outras árvores e outras plantas e às vezes até alguns animais, né? Tem plantas invasoras que são tóxicas para os animais nativos. E a mesma coisa para animais que se tornam invasores e têm impacto de predação e competição com outros indivíduos. É muito fácil a gente pensar no controle, por exemplo, de espécies invasoras como o mexilhão dourado, né? Um caramujo que entra em turbina de hidrelétrica. É fácil a gente falar, pode matar o caramujo porque tudo bem, né? Ele é só um caramujo. Mas existem outros animais vertebrados, mamíferos, que geram impactos muito grandes, inclusive econômicos, e que devem sim ter o seu manejo pensado. Claro que você vai fazer o manejo de uma forma ética, controlar esses animais com formas éticas ou de controle ou de eutanásia, captura, seja o que for. Mas isso precisa ser considerado, isso precisa ser
posto em pauta e pensado nisso. No Brasil, às vezes, a gente tem dificuldade de falar nisso, porque a gente tem dificuldade de fazer qualquer tipo de manejo. Controle de espécies exóticas invasoras pode ser feito de várias maneiras, então controle químico, controle mecânico, por exemplo, controle químico é você usar herbicida numa área onde você tem muito, por exemplo, capim invasor. Controle mecânico, você cortar indivíduos ou retirar indivíduos do ambiente, né? Capturar animais e outras maneiras. Existe também a forma de controle biológico, que muitas vezes levou à introdução de outras espécies exóticas que também se tornaram invasoras, né? Então a gente tem vários exemplos. Em Fernando de Noronha, por exemplo, se introduziu o teiu, que é um lagarto nativo da Caatinga e do Cerrado, enfim, do Brasil continental, para se controlar populações de ratos na ilha, né? Esqueceram do detalhe que rato está mais ativo à noite e lagarto está mais ativo de dia. Obviamente o lagarto não caçou os ratos, ele caçou as aves marinhas que nunca tinham visto um predador terrestre, elas são nativas de Fernando de Noronha, faziam seus ninhos no chão e, obviamente, aquilo se tornou um recurso extremamente fácil para um teiu, né, que além de andar no chão ainda sobe em árvore. Então, as populações de teiu em Fernando de Noronha já extinguiram, e os gatos e os ratos já extinguiram boa parte das mais de 20 espécies nativas e endêmicas de aves da ilha principal de Fernando de Noronha. Então, a tentativa de usar uma espécie para controlar outra biologicamente muitas vezes leva à introdução de espécies invasoras, mas quando muito bem feito, o controle biológico pode sim funcionar. Então, aqui nessa foto a gente tem um exemplo dessa planta invasora que foi controlada a partir da introdução de um gorgulho, né, de um pequeno inseto, do ambiente natural dessa planta invasora. Então, as duas são brasileiras, né? A planta se tornou invasora na Austrália, na Ásia e na África, e aí o gorgulho foi introduzido cuidadosamente nesses lugares e comeu especialmente só essa planta de forma a controlá-la e não se tornou, até onde se sabe, uma espécie invasora nos lugares onde foi introduzido.